Então, você aproveita se tiver uma luva, se não pega um pano de prato, algo para não se queimar e espera o açúcar derreter para poder ele formar aquela calda maravilhosa que a gente vai utilizar no nosso bolo de leite. Pronto, então a calda já está pronta, agora é só reservar e a gente vai partir para o bolo. Então, para o nosso preparo, a gente começa colocando os ovos dentro do liquidificador, certo? Então, como é um bolo rápido e fácil, vai tudo no liquidificador. Mas nós temos uma dica maravilhosa para vocês. Qual é? Utilizando uma peneira, certo? Você vai colocar no liquidificador e aí sim coloca os 3 ovos, certo? Porque esses 3 ovos que está na receita, a gente não quer essa película que eles têm. Essa película é onde fica, na maioria das vezes, aquele cheirinho, aquele gostinho do ovo, né? Então a gente não quer isso. A não ser que vocês coloquem a essência de baunilha, certo? Também fica a gosto de vocês colocar a essência da baunilha. Então, ó, sim, aos poucos, o ovo vai passando, tá certo? Finalizando os ovos, a gente vai acrescentar os outros ingredientes, certo? Não precisa ter muita ordem. Coloca os líquidos, depois as farinhas, tá certo? A gente vai, ó, 2 colheres de margarina ou manteiga, fica a critério. O açúcar, 1 xícara de açúcar. O leite condensado, 1 lata de leite condensado, por isso que eu coloco somente 1 xícara de açúcar. Ah, mas aí eu não tenho o leite condensado. Você pode acrescentar mais 1 xícara de açúcar, que não tem problema. Agora, a gente vai acrescentar 1 parte do leite e a farinha. Eu estou usando a farinha de arroz, 1,5 xícara de farinha de arroz e 1,5 xícara de farinha de trigo, mas vocês ficam à escolha de vocês. Ou tudo farinha de arroz ou tudo farinha de trigo. Lembrando que a farinha de trigo, ela é sem fermento, certo? Esse bolo não tem fermento. E a gosto, 3 colheres de leite em pó. Pronto, agora a gente vai levar para bater. Se quiser ir acrescentando leite aos poucos também pode, mas deixa o restante para o final. Pronto, a nossa mistura já está quase pronta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o que está no liquidificador, colocar nessa vasilha, numa vasilha grande, espaçosa, né? E assim, colocar o restante do leite e com o fouet a gente vai mexer tudo. Terminar de incorporar o restante do leite aqui dentro. Não se preocupa, ela fica mole assim mesmo. Depois de misturado, a gente volta o líquido para o liquidificador.
pré-aqueça o forno a 180 graus. Se o seu forno não tiver 180 graus, pode ser 190 ou 200 graus. Então, a forma ela fica assim, certo? Então você dá umas craqueladas, abrindo um pouquinho assim, automaticamente o seu caramelo ele vai dar uma quebradinha. Aqui ao lado, a gente vai untar com manteiga, certo? Então você pode utilizar tanto um pincel desse, né, ó. Essa por aqui. Ah, mas aí eu não tenho esse pincel. O que é que eu faço? Dá o jeitinho brasileiro, né? Você pode utilizar tanto um guardanapo, que dá no mesmo, certo? Eu prefiro com o pincel. Depois de pronto, a gente só vai adicionar o líquido. Como esse bolo não leva fermento, ele não vai inchar, certo? Então não tem problema de encher a sua forma. Essa forma aqui, ela é de 22 centímetros, certo? Você pode utilizar qualquer uma que vocês tenham aí em casa. Agora, vamos levar ao forno. Ele vai ficar lá por aproximadamente 50 minutos a 1 hora, certo? Dependendo do seu forno, ele pode passar até 1h10, 1h20, certo? Lembrando, sempre em fogo baixo, 180, no máximo 200 graus. Você pega um palito de dente, certo? Uma faca, alguma coisa, o palito é melhor. Espeta e puxa. Se o palito sair sequinho, o bolo já tá bom. Então depois de pronto, você utilizando uma faquinha dessa daqui, certo? Dessas que tem em casa mesmo. Você vai, o bolo ainda um pouco quente, morno para quente, e quente para morno, né? Você vem, ó, passa aqui ao lado, com essa faquinha aqui que vocês têm em casa mesmo, para ir soltando, prendendo, né? Aqui também. Passa assim, até ele soltar. A dica é que vocês tentem desenformar ele um pouco morno ainda, por conta do caramelo que a gente fez, né? Se for uma forma só untada a manteiga, você pode deixar ele esfriar normalmente. Ah, detalhe, esse bolo ele murcha mesmo, tá? Então não deu nada errado aí, tá tudo certo. Agora, como a gente colocou o caramelo nele, a gente tem que desenformar ele um pouco morno, de quente ali para morno, não muito quente, porque ele quebra. Então deixa dar uma esfriada, uma mornadazinha ali, e então a gente faz, desenforma esse bolo, tá certo? O ideal é que desenforme ele ainda um pouco morno, certo? Por conta do caramelo que a gente fez. Mas, se você não fez o caramelo, untou somente com margarina ou manteiga, deixa ele esfriar totalmente, tá certo? Nesse caso, a gente vai tirar ele um pouco morno por conta do caramelo. Se esfriar, ele agarra e não sai, tá certo? Para isso, a gente precisa dar uma sacudidazinha aqui na forma para poder tirar esse bolo tranquilamente sem que ele quebre. Eu estou utilizando uma luva, mas aí você também pode utilizar um pano de prato, desses que tem na cozinha mesmo, tá? Eu vou utilizar os dois, porque ele ainda está um pouco quente, então vou tentar dar uma sacudidazinha assim para poder ele sair e não se quebrar, né? Veja que ele solta com facilidade e então daí fica mais fácil de sair. Então, com um prato de serviço que a gente vai colocar aqui, mostrar para vocês. A gente pega aqui pelo fundo. E gira. Ótimo! Agora a surpresa. Voilá! Ó.
como o bolo saiu. Esse é o nosso bolo de leite. Então agora chegou a hora mais importante da receita, né? Provar o bolo.